Oi, eu sou a Mari do Carta Jurídica. Esse é o último vídeo de 2019 e resolvi compartilhar um pouquinho, contar um pouquinho de como que tudo aconteceu, como que o Instagram nasceu, como que eu escolhi a minha área de atuação, que talvez também sirva de inspiração, motivação, ou seja lá, o impulso que você precisa para 2020. Quem conhece, quem segue o Instagram há mais tempo, sabe que eu roteirizo tudo, mas esse é o primeiro vídeo que eu coloquei algumas pinceladas aqui das coisas que eu quero conversar com você, mas deixei mais solto realmente pra gente ter aí um bate-papo. Eu queria começar contando um pouquinho lá do início, de como que foi quando eu saí da minha faculdade, porque eu imagino que você que tá aí, talvez esteja nessa mesma situação. Quando eu saí da faculdade, eu já tinha passado na UAB, eu passei no 9º semestre, então eu ainda estava, cursando a faculdade de Direito. Quando eu pedi adiantamento da minha colação de grau, então quando eu efetivamente colei grau, eu já era advogada, né? Eu só precisava fazer a minha inscrição nos quadros da OAB. Mas para mim era tudo muito difícil, porque eu fiz estágio em órgão público durante toda a minha faculdade. Eu jurava que eu ia virar a moça do Ministério Público. Meu sonho era fazer concurso para Ministério Público. Então você imagina, eu realmente não foquei na advocacia durante os 5 anos de faculdade. Mas quando eu saí de lá, eu me vi meio sem opção, né? Eu tinha que fazer alguma coisa para conseguir pagar os livros para fazer o concurso, porque até então eu achava que eu ia fazer o concurso. Então eu saí de lá totalmente sem experiência, eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu sabia o que era o lado de cá do balcão, porque eu trabalhava no Tribunal de Justiça. E aí quando eu tive que atender o primeiro cliente, eu imaginava, né, que eu ia atender o meu primeiro cliente, que eu ia ter que prospectar o cliente, que eu ia ter que precificar. Batia uma insegurança e um desespero tão grande que é ruim até hoje só de lembrar, assim, era realmente pavoroso. E na minha família todo mundo é concursado, exceto o meu irmão, que também é advogado há muito tempo. A minha família é uma família de concurseiros, assim, tem defensores públicos, a minha mãe aposentou dentro do Tribunal de Justiça, meu tio, meu pai. Então a gente tinha ali aquela crença da estabilidade, que minha mãe e meu pai olhavam para mim e falavam: mas filha, e a sua aposentadoria? E o INSS, seu salário fixo ali todo mês? Quando eu falei, olha, eu tenho que advogar, pelo menos por esse começo aqui, né, até eu passar no concurso e tal. E aí tinha essa questão de pai, mãe, e a sociedade em si, né, eles parecem que eles querem que você faça concurso e tenha aquela estabilidade. E além disso, eu ainda tinha comparação com meu irmão, que é advogado há muito tempo, e ele é aquele advogado raiz, sabe? Aquele advogado que não é a advocacia que eu faço hoje, e aprendi muito com ele, sabe? Descobri que aquele não era o caminho que eu queria seguir. A gente ainda tinha essa questão de ser a irmã mais nova, eu era a irmã mais nova, então ele me olhava como a menina, a frágilzinha, a pequenininha, então ele não me ajudou. A advocacia dele a forma como ele faz de atender é mais generalista, não era o que eu efetivamente pensava que iria dar certo pra mim, naquela correria toda. Mas ele é um advogado, hoje eu coloco as minhas mãos no fogo por ele, mas ele sempre foi a referência, né, da minha família. Então tinha aquela comparação do cara que deu certo e a minha que tava ali, igual segue em tiroteio, sem saber o que fazer. Mas eu decidi que, na verdade não é que eu decidi, eu não tinha outra opção, né? Ou era isso, porque eu não tinha passado num concurso durante a faculdade e eu precisava pagar as minhas contas, porque eu sempre tive dinheiro. Eu fiz estágio durante toda a faculdade, em órgão público, mas fiz. Eu era estagiária concursada e fui para o gabinete de desembargador, tive proposta para ficar por lá, mas decidi não ficar. Então eu sempre tive dinheiro. Quando eu saí dali, eu me vi já, meu Deus, as contas vão vir, que a gente sabe. A gente pega a OAB, você some, você pega a sua carteira da OAB, você desce, você já recebe um boleto.
Então eu falava, meu Deus do céu, eu tenho esse boleto para pagar e eu não tenho dinheiro para pagar. Na verdade, eu sempre fui muito organizada financeiramente, essa educação financeira veio dos meus pais, mas a gente sabe que é complicado, por mais que você tenha juntado ali o seu salário de estagiário naquela grande coisa, e o boleto já vem bem cheio de zeros, assim, para você pagar. Mas enfim, comecei a advogar. E eu lembro muito bem, logo do começo, de alguns casos, assim, alguns casos que vão ficar para a história. Por exemplo, o primeiro cliente, que era para ter sido meu primeiro cliente, mas eu não o atendi, porque ele foi, me conheceu, passou o caso para mim, ficou de voltar, eu estudei todo o caso, eu lembro até hoje que era um caso de financiamento na Caixa Econômica Federal, um problema ali de financiamento de casa de leilão, perdão. E aí eu tinha estudado todo o caso, falei com os universitários e acabou que eu descobri que ele não queria fechar comigo porque eu tinha cara de muito nova. Então ele achava que eu não ia dar conta do caso dele. Aquele foi a minha primeira impressão junto à advocacia, né? Era um cliente que literalmente me rejeitou por eu ter cara de nova. Ele nem sabia quantos anos eu tinha. Ele só sabia que eu tinha cara de nova. E ele, na cabeça dele, achou que eu não ia dar conta de resolver o problema dele. Então esse foi o primeiro caso. O segundo, o que foi efetivamente meu primeiro cliente, eu fechei o cliente, era indicação de família. Mas o problema já era outro, já era que eu não tinha experiência, então eu não sabia como precificar nada. Aí o que eu fiz era um inventário e eu cobrei R$900 no inventário. Quem é advogado e sabe de inventário é treta. E eu cobrei R$900. Hoje, gente, R$900 não é uma parcela de um contrato de inventário. Mas o meu primeiro foi R$900 na precificação de um inventário. E depois eu vi que eu tava pagando muito para trabalhar. Mas tudo bem, né? É aprendizado. Outra questão também foi uma das minhas primeiras audiências, não me recordo se foi a primeira, mas quando eu cheguei no fórum, não era nem fórum, era o juizado. Eu cheguei lá na hora do pregão ali, nem sabia direito o que era pregão, né? Que eu não fiz audiência durante a faculdade. E aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, chamou o nome do cliente, nome de advogado, fui lá, me apresentei. Ele olhou pra mim e falou assim, mas cadê a advogada? Como se eu fosse estagiária. Aí eu tive que entregar a minha OAB, falei, não, eu sou advogada. Lembro que aqui, a minha OAB ainda era provisória, não sei como é aí na sua comarca, mas aqui ela é um pedaço de papel, assim, parece uma habilitação. Então você entregava, porque aquilo ali deixava até a gente meio... Mas aí eu pensei, eu preciso aprender a enfrentar isso. Eu pegava os editais para poder estudar, mas aquilo já não me motivava mais. Eu via que, assim, tudo era muito incerto. O próprio concurso público, para mim, eu via como uma coisa incerta. A gente sabe se a gente vai ser nomeado, mas será que vai passar? E aí, se vai ser nomeado, você vai chamar. Tinha caso na família de parente que passou no concurso e acabou que depois não foi nomeado, porque o Estado não tinha dinheiro para nomear aquela pessoa. Então eu falava, gente, se eu usar todo esse tempo que eu vou usar para estudar para um concurso público, eu utilizar para investir numa coisa minha, eu tenho certeza que eu vou ter um retorno maior lá na frente. Então eu resolvi ali, foi quando eu tomei a decisão, resolvi virar a chavinha e percebi que eu ia realmente ter que investir naquilo, porque se eu quisesse ter uma carreira como advogada, eu ia ter que ser advogada integralmente. E eu ia ter que começar a investir na advocacia, né? Eu tinha que pensar não só no direito, mas também no marketing, no empreendedorismo, na gestão, em como que eu vou prospectar cliente, como que eu vou fazer o meu primeiro atendimento, como que vou superar essas minhas dificuldades mais práticas, porque eu percebi com pouco tempo ali que não dava para eu cobrar R$900 no inventário. Eu estava realmente gastando muito mais do que pagando literalmente para trabalhar, era muito complicado. Foi quando o universo é incrível, eu acredito mesmo que a gente tem que jogar e acreditar na energia, na lei da atração, enfim. Eu comentei com algumas pessoas que fizeram faculdade comigo que eu queria alugar um lugar para advogar e tal. E aí uma colega a Natália, ela me mandou uma mensagem, falou, olha,
tem um advogado que eu acho que ele tá contratando advogado para trabalhar no escritório dele. E não é escritório massificado, vamos lá para ver o que a gente consegue e tal. Acabou que a gente chegou lá, não era bem uma contratação, era um aluguel de uma sala dentro do escritório desse advogado. Nesse momento eu conheci o Pedro, quem também é seguidor mais antigo vai conhecer. O Pedro, ele foi a pessoa que me deu aquele primeiro suporte, né? Ele me mostrou que era, ele falou, olha, eu não vou contratar um advogado, mas eu vou ajudar a construir a sua advocacia. E aí ele fez um precinho, um aluguel incrível pra mim, eu fazia um valor fechado, ele fazia um valor fechado e eu tinha toda a estrutura de escritório ali. Ele me mostrou o que era empreendedorismo jurídico, ele me mostrou, a gente fazia reuniões sobre planejamento, reunião sobre posicionamento, ele me mostrava os pilares, né, para você conseguir se colocar num patamar acima dos outros, ainda que novo, porque o Pedro é um advogado novo, um advogado jovem, mesmo assim, ele é muito bem posicionado aqui no meu estado. Então, o Pedro, ele foi aquela pessoa que virou a minha chavinha, assim, que me mostrou, olha, você é uma empresa, você é empresário, você tem que entender sobre empreendedorismo, você tem que entender sobre marketing, você tem que entender sobre gestão e você precisa se posicionar. Porque se não for assim, um advogado dinossauro, um advogado mais antigo, ele vai te engolir, porque querendo ou não, assim como aquele meu cliente que olhou pra mim e falou que não queria porque eu era muito nova, viram muitos outros. Aí eu tinha que aprender a me posicionar. Aí eu larguei mão de vez de concurso público, resolvi investir na advocacia, eu tomava notas, ficava horas ali nas reuniões com o Pedro, falando sobre marketing, planejamento, produtividade. Virei a louca do Google Drive, a louca do Google Agenda, o Pedro que me apresentou o Google Agenda. Criei um método para conseguir prospectar o cliente, eu mapeei todos os pontos de contato com o cliente, aonde eu poderia investir mais, da onde estava vindo o cliente, da onde não estava vindo o cliente, o que eu precisava testar, o que estava dando certo, o que não estava dando certo, que eu acabei criando a jornada do cliente, né? Já fiz até aula ao vivo sobre isso. Nesse momento, eu resolvi criar o Instagram. Eu criei o Instagram em 2017, foi quando eu comecei a advogar, mas até então eu postava coisas aleatórias sem muito sentido. Acho que até hoje, se você rolar lá a barra do feed no Carta Jurídica, você vai perceber que tem umas coisas lá que não tem nada a ver com o que eu falo hoje, mas o importante era começar, antes feito do que perfeito. E aí, nesse momento em que eu comecei a estudar mais sobre advocacia, planejamento, eu comecei a nichar mais sobre o dia a dia na advocacia, passar dica para as pessoas que estavam ali, que também era uma forma de eu acabar quebrando aquela minha trava que eu tinha de falar sobre o direito material. Eu acho que isso é um problema que o jovem advogado tem, não só o jovem advogado, mas aquele que está começando no Instagram agora. Às vezes a gente sente que a gente não está preparado, autorizado o suficiente para falar sobre direito material. Então, nesse primeiro momento, era o que eu estava estudando, que era planejamento, a estruturação do que eu queria para a advocacia, e foi o que eu comecei a compartilhar ali no Carta Jurídica. E eu tive um feedback muito incrível de outros advogados sobre isso. E eu percebi que foi ali que eu encontrei o meu propósito, que eu percebi que eu conseguia ser para outras pessoas o que o Pedro foi para mim. O Pedro, ele me pegou lá do fundo daquela pessoa que não sabia direito aonde ir, aquela totalmente perdida, insegura, sem saber aonde eu iria investir, se era concurso, se era advocacia, se eu casava ou se eu comprava uma bicicleta. E aí ele me mostrou, falou, não, filha, é isso aqui, ó, isso aqui que você tem que fazer, esse é o caminho das pedras, se realmente é isso que você quer investir, segue aqui e vamos comigo. E quando eu internalizei isso e eu compartilhei com outras pessoas, eu comecei a receber muita coisa. E não só de, obrigado, feedbacks assim, mas feedbacks de parcerias, de indicações de clientes, de serviços mesmo de outros escritórios que queriam fechar comigo, de outros estados. Então, assim, a gente criou um ciclo virtuoso, né? O Instagram, ele me trouxe muito esse ciclo virtuoso. 2017 foi um ano de estruturação, de planejamento. 2018 foi um ano que eu efetivamente comecei a colher frutos no escritório, mas eu percebi que eu estava muito focada somente no escritório. Eu ainda tinha
uma visão errada da advocacia, que era muito mais focada nos honorários do que efetivamente naquilo que eu podia plantar e aquilo que eu podia levar para outras pessoas, né? Então, em 2019, quando virou 2018 para 2019, eu coloquei na minha cabeça que 2019 seria o ano das realizações, que eu iria tirar todos os meus projetos do papel, esses projetos que iriam me fazer alcançar muito mais pessoas. Então, em 2019, eu realizei inúmeros projetos, criei muitas conexões. E por que eu tô falando isso pra você? A gente tá aqui para fazer uma outra virada de ano também, a gente tá no finalzinho, no dia gravando esse vídeo, dia 19 de dezembro de 2019. Então, a gente tá realmente no finalzinho do ano, onde normalmente a gente já começa a fazer o planejamento para outro ano. E eu quero te dar esses marcos, porque cada ano a gente tem que dar uma palavra para aquele ano. O meu ano de 2019 foi o ano das realizações e das conexões. Eu criei o ADV Plan, o meu curso online, o Advocacia Planejada, onde eu efetivamente trouxe tudo aquilo que me ergueu na advocacia, aquilo que fez os meus olhos brilharem na advocacia. Eu coloquei tudo muito organizado, estruturado, de forma cronológica, dentro de um curso online, que agora em 2020 vai ser totalmente voltado para mulheres, totalmente focado para mulheres, porque ao longo da minha trajetória como advogada, eu também percebo que nós temos desafios que homens não passam, né? Os homens muitas vezes não sabem o que é, não sabem lidar. Então, eu sofri muito com alguns aspectos e agora eu vou trazer isso no ADV Plan em 2020. Também tive o ADV Digital, que é um trabalho que a gente fez aqui no meu estado, em Mato Grosso do Sul, que agora também em 2020 nós temos planos para ir para outras comarcas, falando sobre o posicionamento jurídico do advogado. Afinal, pode ou não pode postar? E o código de ética, deixa ou não deixa, né? O que fazer? A gente também teve um feedback muito positivo. O Seja Familiarista, que já estamos na segunda edição, vamos agora para a terceira edição do Seja Familiarista, fomos para João Pessoa, São Paulo, agora a terceira edição vai ser aqui em Campo Grande, falando sobre a advocacia familiarista de uma forma colaborativa, tratando os advogados como colaboradores, como amigos e não como concorrentes. Quem tá comigo lá no Instagram, quem tá comigo no ADV Plan também, sabe que eu acredito que não existe concorrente, que junto a união faz a coisa toda acontecer. E é por isso que em 2019 eu quis criar muitas conexões, fiz as parcerias certas, consegui me posicionar de uma maneira que hoje me traz um retorno financeiro incrível. Não cobro mais R$900 por um inventário, graças a Deus. Não tive nenhum outro cliente que falasse pra mim que eu não ia dar conta. Às vezes a gente sente que a pessoa tá sentindo, que ela tá pensando aquilo, mas a gente aprende a se posicionar, a gente aprende a olhar pra ela e passar a segurança necessária, porque a gente acredita, porque eu acredito. Hoje eu acredito. A Mariana de 2017, 2018... ela não acreditava. Então, quando a pessoa olhava pra mim e falava assim, você não vai dar conta porque você é muito nova, eu falava, cara, eu acho que ela tá certa. Eu acho que eu não vou dar conta, eu sou muito nova. Hoje não, hoje eu vejo que assim, é muito mais da nossa proatividade, do quanto você quer e o quanto você vai lá pra fazer, você vai atrás de se especializar, você vai atrás de cursos, você vai atrás de mentores, você vai estudar, você senta a bunda na cadeira, você planeja, você se posiciona. É muito mais uma coisa que vem de você para os outros do que uma impressão que vem dos outros para você. Então, hoje eu já não passo mais por isso, tenho 100% plena consciência disso, tenho paz no coração de falar que hoje já não passo mais por isso, mesmo continuo jovem advogada, continuo com cara de nova, eu tenho 25 anos, vou para o meu terceiro ano de advocacia, mas eu já não tenho mais essa rejeição e eu não tenho essa auto-insegurança. Eu acho que esse é o problema. A insegurança, ela vem de dentro, ela transborda, né, como um copo cheio. A gente realmente transborda, não tem como não sujar a mesa. E essa nossa mesa, fazendo analogia, são os clientes. Não tem como o cliente se sentir seguro com você se você não está seguro com si mesmo. Então, eu queria trazer um pouquinho disso para você nesse vídeo, mostrar que no começo foi muito complicado, foi muito difícil. Eu achava que eu não iria conseguir, era cliente rejeitando, era você tentar o feedback do cliente, o cliente não te respondia. Você via que a pessoa, você não cobrava consulta, ela levou a sua ideia para outra pessoa. Você passava noites em claro estudando, o cliente não fecha. Você não sabe como prospectar.
você coloca a cabeça no travesseiro e dá vontade de chorar, porque você olha para o coleguinha e fala, tem algo de errado comigo. Mas na verdade não é que há algo de errado com você, cada um tem o seu tempo. E nós não estamos falando de uma corrida de 100 metros, nós estamos falando de uma maratona, são 42 quilômetros. Então a gente tem que passear, é um passinho de cada vez, no ritmo certo, na direção certa, que tudo, no final, a gente consegue realizar tudo aquilo que a gente deseja. Então eu espero de coração, nesse último vídeo de 2019, que você tenha, que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado, tenha te inspirado. Eu desejo que em 2020 você realize, coloque como aí a palavra do seu ano a realização, se esse for o seu desejo, assim como foi o meu em 2019, mas que uma palavra sempre esteja no seu coração, que é querer partilhar, é querer compartilhar. A gente precisa sair do eu para ir para o nós, para que as coisas realmente aconteçam, para que o universo traga as coisas boas para a gente. Então, em 2020, eu desejo que você compartilhe e partilhe com outras pessoas. Seja comigo, seja com qualquer outro advogado, com qualquer outro colega, com seus familiares. Entenda o desejo que tem no seu coração e defenda ele com unhas e dentes, porque 2020 é seu para aquilo que você quiser. É um ano inteiro aí para novas realizações e novas decisões. E conta comigo para o que você precisar, seja aqui, não sei, o vídeo tá no YouTube, no IGTV, lá no Instagram. Se você é do ADV Plan, sabe que eu tô lá sempre dando suporte. Pode contar comigo de verdade, de todo o coração, que eu tô aqui para ser para você o que o Pedro foi para mim. Eu tô aqui para mostrar para você que é possível, é completamente possível, mesmo você sendo nova, mesmo você não tendo experiência, mesmo você sentindo que você tá lá no fundo do poço. É tudo uma questão da gente ir junto e sair desse fundo do poço e encontrar a luz, tá? Então, 2020 cheio de realizações, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo!